Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Colher de Chá. Hoje recebo ela, pastora, mãe do Joshua, da Vitória e da Geórgia, esposa do Josué, Eduardo, canta um blues como poucos por aí. Hoje eu tenho um grande prazer de receber a pastora Raquel Eduardo. Pastora, seja muito bem-vinda ao nosso Colher de Chá. Muito obrigada. Lá, 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 colher de chá com Débora Mello. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast Colher de Chá. Se Prazer. sinta à vontade. Prazer estar aqui. Vamos conhecer um pouquinho da sua história hoje. Você começou a cantar desde pequena. Desde pequena, eu sempre gostei de cantar. Ficava Isso. mudando de voz várias vezes. A mamãe falava, fica numa voz só, mas eu gosto de fazer as outras. Eu gostava de fazer variações, né? E conta um pouquinho pra gente essa história, a sua história desde quando você era criança com a música. Eu acredito que esse envolvimento com a música vem muito da minha mãe, né? Uhum. Da mamãe. É a mamãe. Da mamãe, porque todo o tempo ela estava sempre cantando, com aquele soprano maravilhoso, né? E uma coisa que ela sempre incentivava a gente a cantar, ela estava sempre envolvida com a parte da música. E por estarmos numa igreja também que é muito musical, né? Desde pequeno, a gente fui crescendo nesse meio de envolvimento com músicas lá atrás, né? Coral sacro e tal, e depois veio mudando. Eu vim acompanhando essas mudanças. E no decorrer da sua história, você foi crescendo musicalmente. E você deve a esse crescimento para ser hoje uma instrutora vocal? Sim, isso tem me ajudado muito. Eu trabalho como instrutora vocal, estava contando, gente, 35 anos já. Nossa, Uau! E estou sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Sim. Mas essa ligação com a música desde a infância e por estar num meio totalmente musical me deu essa versatilidade e esse né, ampliou tudo para poder conhecer vários estilos, várias pessoas, essa riqueza, na verdade, né? Sim, eu devo a isso, a esse crescimento, essa constante... gradativo, né? Música nunca para, né? Não. Então, sim, me influenciou bastante. Tem me influenciado ainda. Sim. E hoje você canta em alguma banda, algum grupo? Não canto. Eu faço parte da equipe de louvor do Ministério de Música da nossa igreja. Sim. E não canto em nenhuma banda, mas já cantei, né? Cantei com a banda Gerd. Uau, faz tempo. Cantei com a banda Gerd, fiz back vocal para eles. Viajei com eles também, uma turnê, um tempo com eles. Cantei com Unidos por Cristo. Meu Sim. Deus, Unidos por Cristo, né, Débora? Sim. 25 anos cantando 25 junto. anos. Gente, a gente... É uma coisa muito interessante, porque os nossos erros, eles transformavam-se em arranjo, né? É verdade. Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Mas a gente fazia o negócio funcionar. Uma sobrancelha levantada, você fala, já sabia o que estava acontecendo. Então, assim, o fato de cantar com Unidos por Cristo, 25 anos, gente... E a convivência, né? Porque acontecia de tudo. Ensaiava-se um solo. Sim. Acontecia muito comigo. Eu ensaiava o solo, mas quando chegava na hora eu ficava insegura. Eu só olhava para a Ivone. Eu não precisava falar para ela que eu não ia conseguir entrar. Sim. Ela entrava e assim vice-versa, a gente ia trocando. Muito bacana. Esse conhecimento, né? Essa vivência, né? Muito bom. Agora me diz uma coisa. Eu sei que você tem um projeto muito bacana. Sim. Que você é mentora de mulheres dentro da igreja, da igreja que você está junto com seu esposo, e também fora. Como que funciona essa mentoria com as mulheres? A mentoria aconteceu porque muitas mulheres me procuravam para aconselhamento, né? E teve um dia que ligaram na minha casa 17 mulheres. Aí o José falou, chega, né? Por favor, aqui é casa da profeta? Tipo assim, esse pessoal não tem pastor? Eu falei, não, é que elas querem... É um perigo também, né? É uma linha muito tênue. Você não tá ali para... sei lá, nortear a vida das pessoas, né? Mas ajudá-las. E nesse dia ligaram mesmo em casa 17 pessoas. Perigoso, né? Perigoso. As pessoas têm que ter os seus pastores, têm que ter as suas igrejas conectadas e reportar a eles, né? Mas eu percebi que havia uma procura muito grande das mulheres de outros ministérios do nosso também, que queriam aconselhamento e tal. E aí fazem 4 anos que eu trabalho como mentora, né? E é muito bacana, nós nos encontramos uma vez por semana, 1 hora de atendimento, ora, chora, conversa, tem atividades, né? À luz da palavra, tudo. E foi crescendo.
E surgiu pelo fato das pessoas me procurarem, mas procurar com muita veemência, né? E de todos os lugares. Então, eu entendi também como chamado isso. Né? Eu Sim. entendo como... Não pastoreio essas mulheres, não. Então, nunca aconteceu de um pastor se sentir um pouco enciumado por ter uma outra pastora de uma outra denominação cuidando das suas ovelhas? Isso é bem interessante, né? Uma vez, porque a moça queria ter esse atendimento e tal, Sim. mas tinha que passar pelo pastor dela para saber se podia aprovar, né? Que quem era a Raquel, né? Até eu entendo a posição dele, porque Sim. são pessoas, né? Mas as pessoas têm cabeça, são pensantes, né? Sim. E não me recordo se ela continuou a fazer a mentoria ou não, mas houve uma vez, sim, que a preocupação, às vezes, no caso, eu auxilio o pastor Josué, né, meu esposo, na igreja. Certo. Então, sou pastora junto com ele. E as pessoas não têm que acreditar na gente assim de primeira, porque ela não nos conhece. Sim. Né? Então, isso aconteceu, eu entendi, mais uma vez só. Porque eu acho que causa até estranheza para os outros pastores, né? Mas você vai conversar com outra pastora, por que você tem aqui? Por que você vai conversar com outra pessoa? Por que você vai abrir sua vida para uma outra pessoa, né? E as pessoas se sentem à vontade. Eu louvo a Deus por isso, não tem nada a ver comigo. Mas eu acredito que tem a ver pelo que Deus me chamou, pelo propósito. Nós estávamos falando sobre trabalhar com música, eu Sim. amo música, amo cantar. Mas aí eu comecei a perceber, por isso que eu falo que é chamado, Débora, porque eu comecei a perceber que de uns 3 anos atrás, que seja, um pouquinho mais até, o meu coração sempre queimou para atender as pessoas, e principalmente mulheres, né? E ter essa empatia por elas. Já atendi homens também, já ministrei, mentorei alguns homens, mas o forte são as mulheres. Então, isso, eu louvo a Deus por isso. Hoje, meu coração queima mais por mentorear do que cantar. Eu faço os dois, eu amo os dois, mas o que queima meu coração é poder ter tempo para cuidar das mulheres. Não é cuidar da vida delas, mas acompanhá-las no processo, ouvi-las, né? Sim. Tem umas coisas que às vezes as pessoas abrem e elas se sentem à vontade, você fala, Jesus, eu vou ouvir e guardar até o túmulo, né? E ouvir sem julgamento. Né? Sem julgamento. E sem julgamento e entendendo que eu não sou a dona da verdade, nem a detentora dela, mas eu estou ali como corpo de Cristo, em uma pessoa me confiou, né? Teve um dia, acho que foi mês passado, uma irmã me ligou, eu atendo pessoas, atendi fora do país, mentorei uma irmã em Portugal, né? Nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil, semana retrasada, uma moça me ligou, ela me ligou 1h30 da manhã, ela falou, pastor, eu estou muito ansiosa, estou muito angustiada, ai meu Deus, eu preciso... Eu atendi, né? Aconteceu de eu estar acordada, eu atendi. O que eu percebi? Ela confiou. Então, acho que a coisa mais difícil hoje, nos dias atuais, é desenvolver confiança, né? Então, eu sempre entendo que eu estou a serviço do Senhor, não sou dona da verdade, e sempre o cuidado para não sugestionar o que a pessoa tem que fazer. Eu preciso levá-la a pensar, através de Deus, o que ela pode fazer, o que Deus pode fazer, e como ela pode conduzir a situação. Só estou ali para ajudá-la. Hoje em dia também está difícil de achar uma escutativa. É verdade. Pessoas que possam te ouvir com amor, mas pessoas que te ouvem aqui, porque tem pessoas que estão falando, a pessoa está assim, né? Ela não está ali, senão está no celular. Pode falar, fulano, pode falar. É verdade. Então não tem esse carinho. É verdade. De ouvir, porque muitas vezes precisamos emprestar os nossos ouvidos, né? Também, verdade. Para depois emprestar um ombro, um colo. É verdade. Mas esse aconchego, talvez pela correria, talvez pela falta também de empatia, acontece isso. E muitas vezes a pessoa busca uma pessoa que ela espera tanto, mas é como a Bíblia diz, né? Existe amigos mais chegados que o irmão. Verdade. Você falou uma coisa tão importante, eu falo, pessoal, eu tenho aprendido a ser integral. Que nem a gente está aqui, né, conversando, batendo um papo. Eu tô aqui. E as outras coisas? Então, são outras coisas, elas virão depois. Mas isso é treino, né? Sim. É como a mente. Até mesmo para tomar um café. Você não sentou para tomar um café? Não pôs a mesa para tomar um café? Tome o café. Mas fica ali no café, né? Esteja pessoalmente. O que você falou do celular é real. E eu me policio também para não estar conversando. Primeiro que eu acho uma tremenda falta de educação. Você está com uma outra pessoa conversando e você está com o celular aqui e a pessoa ali. Né? Então, já fiz isso, não sou hipócrita. Então, eu estou tentando melhorar isso, mudar. Então, desliga o bichinho, né? Deixa ali do lado, Dá uma tentação de querer pegar o que está acontecendo, né? Deixa lá. É uma libertação. Uma libertação. Sabia que é libertação?
Gente, uma coisa tão pequenininha que muda o curso de uma De vida, tudo. de uma família, né? Não se olha mais nos olhos, é complicado. Então, é uma reeducação. Isso o Senhor tem me ensinado a ser integral. Gente, o que você vai fazer? Né? 1 Coríntios 10, 31 fala, o que você fizer, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, minha vida tem que ter um propósito, eu tenho que ter uma vida propositada, né? Então, vai se alimentar? Se alimente, não coma correndo desesperado. Toma alguma coisa suave, na paz. Vai conversar com alguém? Conversa. Espera a pessoa falar, né? A gente precisa se treinar para não aumentar. Como fala? Tem o 1, 1,5 e 2, né? No celular para você poder ouvir, não é? A maioria do pessoal coloca 2, porque a gente quer ouvir rápido. Então, essa falta... E se a gente pudesse, assim, a gente tivesse ele com ele na mão, que nem aquele filme, o Clique, Sim. a gente já ia acelerando a pessoa, né? Fala rápido, fala rápido. Iríamos acelerando a pessoa, porque ela tá indo muito... Ai, só que eu perdi. Então, é assim, como eu tive Verdade. uma matéria muito, muito complexa na faculdade, e a professora falou assim, olha, eu preciso que vocês façam esse trabalho em grupo. Eu falei, professora, eu vou ser muito sincera para a senhora. Eu estou procurando alguém que esteja vendendo tempo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não vou ter tempo de pegar, me reunir Uau. com a aluna para poder chegar no consenso, para poder fazer um trabalho. Eu faço meu tempo dentro do que eu verdade, posso. é verdade. Então, se alguém na classe estiver vendendo tempo, eu estou comprando. Uau. Porque ela falou assim, é verdade, né? Você tá certa. Eu falei, não dá, não tenho como. Então, eu não vou querer fazer algo que eu não vou conseguir Sim. fazer. Não vou entregar com maestria. E Verdade. hoje, o tempo, ele tá muito precioso. Tem até um filme, né? Tem um Sim. filme. Mas sabe o que eu aprendi também? Eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor, né? Eu aprendo todos os dias. Eu recebi Jesus com 12 anos, me batizei com 13. Hoje eu tenho 58. Então fazem uns 45, 46 anos que eu ando com Jesus. De convertida eu devo ter uns 10. O que você fez com o restante? Então, é uma beata. Só estava na igreja religiosa, né? Achando que era... Ia morrer, já ia ver Jesus e ia para o céu. Eu ia para o céu da boca da onça. Porque a religiosidade, eu não quero ter uma digressão aqui para a gente não perder o caminho. Mas assim, a religião ela te mata, né? Mas Cristo te liberta. Então assim, andando com Jesus com fidelidade, entendendo Jesus, sendo amiga dele e partindo para o caminho da transformação diariamente, fazem 10 anos de convertida. Pensa. 10 anos de conversão, eu posso falar para você. E aí eu tenho aprendido a ter paz. A ter paz em tudo. Você falou do tempo. Por que eu pensei nisso? Fui para esse caminho. Porque você falou do tempo. Aí, são 24 horas, né? Sempre foram 24 horas, não é? Sempre foi, sempre deu tempo, né? Mas esse hiperativismo e esse desespero de fazer as coisas e a internet que te acelera a 300 milhões por hora, eu falava ontem com uma das minhas filhas, eu falei, filha, desliga um pouquinho o celular, porque ele te causa muita ansiedade. Então, isso a gente vai aprendendo. Então, onde eu quero chegar? Deus tem me ensinado a ter paz, a ser integral e a não fazer tudo num dia só. Então, eu tenho aprendido a linkar as coisas. O que você fez hoje? Exemplo. Hoje, dona de casa, né? Menina, hoje eu me apaixonei pela minha cozinha. Fiz tudo que precisava fazer, com carinho. E quando termina, você celebra, né? Que bênção, consegui. E ainda sobrou um tempinho para você que ouvir uma música, né? Eu sempre estou trabalhando em casa, eu ponho sempre uma música. Então, é natural, depois de chegar em casa, você vai ver eu dançando no meio da sala, né? Às vezes com o Duque, que é meu cachorrinho, né? E às vezes com o cabo da vassoura, não tem problema. Então, eu aprendi a viver sem peso. Acho que a maior coisa é sem peso. Deus não tem prazer no nosso desespero. Mesmo porque o mundo foi feito, né? 7 dias para fazer tudo. Depois Deus descansou, né? O próprio Deus do sétimo dia descansou, mas ele sendo Deus. Então, essa situação de atropelar, de fazer por proforma, de postar tudo que faz, calma. Exacerbado. Aí Deus tem me ensinado a ser comedido e equilibrar. Isso me faz ter paz. Se eu não conseguir fazer tudo na segunda, a gente tem 7 dias, né? Então eu paro. Aprendi também, quando eu toco o celular, dependendo da pessoa, se eu não posso atender agora, eu entro em contato depois. Né? É bem verdade que eu fui meio desesperada com aquele monte de luzinha verde, né? Eu quero me acabar, tirar todas elas de lá. Mas eu tenho aprendido a lidar, porque isso me causa ansiedade, acelera o coração, mexe com o teu metabolismo. Sim. Você fica irritado você não ora.
Se você for orar, você vai pedir para matar alguém, né? Então tudo isso, que a gente deve dar uma risada bem grande, mas tudo isso te leva a um equilíbrio. Eu falo, a gente tem que ter domínio próprio, não demônio próprio. Domínio próprio. E Deus tem me ensinado. É isso. Deus é maravilhoso. Trabalhando com as mulheres, você trouxe também, trabalhando com a mentoria, trabalhando com mulheres, você trouxe também o projeto Esther. Verdade. Fala pra gente um pouquinho, porque quantos anos tem o projeto Esther já? Esse ano é o nosso 9º ano. 9º ano. 9 anos. O projeto 9 Esther. anos, hein? E como ele surgiu, eu acredito que veio do coração de Deus mesmo. Sim. O projeto Esther veio antes da mentoria, né? Vitória tem 17 anos, minha filha hoje. Ela tinha 9 anos quando a gente fazia desfile, umas coisas assim, né? Como surgiu? Um dia Deus falou no meu coração, posta aí no Facebook, quem está disposto a passar um retiro rústico? Quem está disposto a participar? Qual mulher está disposta a participar de um retiro rústico? Falei, rústico? Eu coloquei. Na primeira vieram 120 mulheres. Por quê? Eu acredito. Não é porque eu sou bonitinha e boazinha, né? Porque eu sou boa. Bom é Deus. É porque havia um propósito. Então elas vieram e o projeto Esther nasceu disso, de uma necessidade de você não estar somente no culto ali no final de semana, que é muito corrido. Sim. Você não consegue atender pessoas no final de semana. E levá-las para um retiro de verdade. Proporcionar para elas um aprendizado grande, né? Tenho aprendido bastante. Então, proporcionar um tempo de bem-estar, de palavra, para elas serem ministradas, para elas ouvirem e serem ouvidas. E aí começou, então, o projeto Esther, nasceu mesmo, eu creio, no coração de Deus. Por que Esther? Eu lembrei da rainha Esther, né? Sim, a preparação. E o projeto Esther é assim, do improvável para uma transformação. Não sou eu quem realiza a transformação, é o Senhor. Mas assim, Esther era improvável. Escrava, mulher naquele tempo, órfã. Tipo assim, dá para ficar um pouquinho pior. Ficou tadinha para ela por um tempo, daí que ela foi levada para o palácio. Então você imagina todo um contexto, não dá tempo agora, mas uma moça, né? Virgem, órfã, mulher, escrava, única segurança que ela tinha era o Mardoqueu, que era tio, e foi tirado dela. E eu queria aproveitar essa deixa para falar que às vezes Deus proporciona situações, Ele cria situações, cria alguns cenários e a gente não entende nada. A gente se desespera, a gente fala, misericórdia, tinha tanta gente para ir, por que comigo, né? E aí ele cria uma situação para chegar no propósito que ele tem. Ele tem todo um processo para chegar no propósito. Aliás, é o tema do nosso retiro desse ano. Né? O processo para chegar no propósito. Enfim, Esther, por quê? De escrava, da improvável à rainha. Sim. Rainha por quê? Para um propósito que Deus tinha. Então, todo o medo que ela viveu de sair do contexto com o tio Mardoqueu, por mais que fosse escrava, mas quando tiram a sua segurança, você pode morar numa casa de taperinha, né? De sapê, mas você tem a sua segurança, você tem um lar, né? Muitas pessoas têm casas muito lindas, suntuosas, mas não tem um lar. Então, a Esther tinha uma casa, tinha um lar, e aí tiraram isso dela. Por um tempo, eu acredito que ela ficou pensando muita coisa. Então, o projeto Esther nasceu disso, das improváveis. Eu sou meio improvável, né? Das improváveis ao processo que Deus tem para você. E aí, tem algumas que são muito fiéis. Tenho irmãs que estão comigo, meu Deus. Tem uma que está comigo até 8 anos direto. Só esse ano que ela não pode estar. Não pode estar. Mas tem muitas que vão, repetem, elas vão sempre. E esse projeto nasceu para quê? Para que nós tenhamos um tempo de busca no Senhor, tempo de um lazer, koinonia, fazer amizades novas e voltar refrigeradas para transformar outras mulheres. É uma guerra, porque, pensa, uma mulher é uma batalha. 2, uma batalha e meia. A gente está indo agora esse ano, graças a Deus, com 70, né? Então é muita oração, muita graça de Deus, né? E o Senhor, eu fico feliz, eu amo fazer isso aí. Um ano inteiro. É muita guerra mesmo, porque a mulher que está ali participando do retiro, ela está sendo, na verdade, separada. Para que ela possa, quando chegar no lar dela, vai existir uma transformação. Amém. A gente não sabe qual transformação, em qual área que será, mas o que acontece, acontece. Verdade, Débora. Porque sempre todas que, pelo menos eu, quando eu vou ao retiro, eu vou com um propósito. Isso. E esse propósito é atingido, porque nesse último mesmo que eu fui, parecia que Deus colocou uma cadeira e sentou na minha frente. Uau. Né? Porque eu estava vindo no caminho e eu pensando, Jesus, o que será que Deus pensa de mim? Esqueci, né? Daí veio Jeremias,
26:11. Meu Deus. Eu sei os pensamentos. Olha, que específico, Estava hein? escrito bem, tava um caminhão todo enferrujado, escrito em branco. Jeremias 26:11. Uau. Aí, quando eu fui ler com mais tempo, Uhum. pude ver o que Deus falou comigo. E Deus falou, no projeto, Deus falou o tempo inteiro dentro de Jeremias 26:11. Uau. Então, forte. Deus, ele fala mesmo com a Sim. gente se a gente se dispor, né? Colocar verdade. nossa escuta em prioridade, né? Sim, E tem tudo bastante isso testemunhos, é verdade. tem, né? Glória a Deus. E esse ano, já está abertas as inscrições? Esse ou ano eu já já estou fechando, encerrando. Graças a Deus. É porque, graças a Deus, não porque está encerrando, porque chegou Sim. a um nível que precisava. Como a gente já está em maio, eu prezei por ter uma qualidade, né? E levar 70 pessoas, isso contando com a nossa equipe, 70 pessoas, 65 que vão para ser ministrado Uhum. e 5 da equipe, enfim, 70 pessoas. Então, esse ano a gente já encerrou. Eu vou só confirmar com o pessoal já para fechar. E eu acredito que para o próximo ano venham mais pessoas, né? Sim. Esse ano a gente está levando, Deus preparou para nós levarmos, além da missionária da Miss Vande, né, que é da Kojik 3, a também a missionária Gedari, que é da Ramp Church. Ela vai também, um doce, né? Um doce. E também vai nos ajudar no louvor a Denise, que faz parte da banda da The Ramp também, The Ramp. Tá bem, hein? Tá Quer uma dizer, bênção. todo ano Deus Sim. tem um presente pra gente, mas tem ano que ele recheia um pouquinho mais. E esse ano é o que você havia falado, né? Vamos pro palácio, né? Vamos entrar pro palácio. Saiu do rústico tá indo pro hotel fazenda pro luxo, agora. né? Sim. Amém, amém. E cuidando de tudo isso, você encontra tempo para cuidar da família, porque você também é uma pastora dentro da igreja, para cuidar de vida junto com o pastor Josué. E como você concilia tudo isso? É muito legal. É uma aventura, né? É uma aventura. Não é super choque, nem é super mulher, mas assim, Deus tem dado graça. Mas eu tenho conseguido com a ajuda de Deus, sim, mas com essa mentalidade que Romanos 12 fala, né? Eu não me conformo com esse mundo, mas me transformo pela renovação do meu entendimento. Então, o que eu entendo? Que a segunda-feira, eu sempre acordo assim, eu não marco nada pela manhã. Geralmente, faz parte da minha vida, entendeu? Tipo assim, você me conhece um pouquinho, né? Um pouquinho muito. E sabe que eu não sou muito amante da parte da manhã. Sim. Então, assim, quer ser meu amigo, não me chama às 7, 8, 9 da manhã, né? Meu esposo já entendeu isso. Se eu precisar acordar muito cedo, tipo 6 horas da manhã, eu acordo por um propósito, mas eu volto para a cama novamente. Com o mesmo propósito, que eu abri os olhos e acordei, eu volto e durmo rápido. Rápido, rápido. Então, assim, a não ser que seja uma coisa... Hoje foi um dia típico, né? Você tá falando como é que eu concilio todas as coisas, Sim. né? Fomos pro faxinão, então... Meu esposo falou, tô tão cansado. Eu falei, eu sei, filho, Deus te renova as forças, eu tenho orado por você, vamos lá. Então eu fui com o empreendedor segurando o olho, assim, né? Sim. Aí, quer me deixar feliz, eu cheguei bem cedo, estava assim, quase morrendo de tanto sono, despertei porque tinha que fazer faxina, mas eu tinha que tomar meu bom e velho e maravilhoso café pela manhã, que é o que me abastece depois de Deus. Então, como que eu encontro, como é que dá para conciliar tudo isso? Sim. Entendendo os meus tempos e me respeitando também. Antigamente eu me cobrava por ter que dormir um pouquinho. Ai, vai dormir de novo? Vai descansar? Não vai trabalhar não? Eu falei, eu vou trabalhar sim, não é no meu tempo, né? A casa vai ser cuidada, os filhos também. Hoje tudo moças, né? O Joshua já é casado. Aleluia. E as meninas, né? Mas eles já foram pequenininhos. Você e o Sérgio me ajudaram tanto, né? Nos acompanharam tanto, nos ajudaram tanto. Mas eu confesso que às vezes eu pensei que fosse ficar louca. Sabe uma fase que eu pensei que fosse ficar louca? De verdade, louca mesmo, de babá. Sabe o que eu fiz? A Vitória tinha o quê? A Vitória tinha 2 aninhos. Eu nunca me vi tão desesperada para achar uma creche. Porque eu falei, Jesus, eu não vou dar conta? Não vou dar conta não, porque tinha o Joshua, acho que tinha 5. A Georgia tinha... Não, o Joshua tinha 5, a Georgia tinha uma diferença de 2. Ela tinha uns 2, 3 anos e a Vitória era bebê. Quase que eu achei que ia ver Jesus. Aí sentei... Por que eu tô falando? Vou até usar o telefone. Muito bom, eu pra creche. Moça, bom dia. Bom dia. A senhora não tem uma vaga, assim, pra bebê, assim, porque... Calma, moça. Não, eu tô calma, moça. Eu tô calma. Espera, a senhora quer vaga pra quem? Na verdade, eu queria que a minha filha fosse pra creche, moça, porque, assim, tipo, não dá, eu não aguento, é muita gente aqui em casa. Aí
Eu fiz assim mesmo. Ela falou assim, olha, você pode vir aqui, a dona Ilka. Ah, Lembra? A senhora pode vir aqui, sabe que é, dona Raquel, que não é assim, sabe? Só tem que preencher um processo, fazer um cadastro, vir aqui pra gente conhecer. Tá bom, eu faço tudo isso, senhora, mas só consegue uma vaga pra mim? Sim, a gente vai ver. Traz a sua filhinha aqui. Ah, muito obrigada, um bom dia. Desliguei o telefone, a lágrima caiu. Por quê? Porque eu tava em pressão, né? Porque eram as 3, a casa, o marido, eu dava aula de canto. Eu queria ficar ela no canto algumas vezes, né? Mas eu dava aula de canto. Mas Deus é fiel. Conseguimos a creche para Vitória, depois conseguimos a creche para o Joshua, para Vitória, para Georgia, para Vitória. Menina, que paz. Quando os 3 foram para a escolinha, aleluia. E aí, Deus entendeu a minha situação, né? E fui fazendo as coisas, foi caminhando. Por isso que ele criou a creche. Deu certo. Pra Por isso que criou a cuidar. creche. É. Deu certo, né? E depois eu aprendi a conciliar. Tiveram pessoas que me ajudaram nesse processo, sim. Porque eles eram pequenos, A né? rede de apoio é grande. Sim, ó, tia Débora e tio Sérgio. Gratidão até quando Jesus voltar e lá no céu também, né? E assim, alguns episódios. E naquela época eu continuava cantando fora, pregando fora. Teve uma época que eu preciso pontuar. Eu fui convidada para pregar no interior de São Paulo. E eu não estava bem, acho que a minha pressão estava alterada. Se eu abaixasse a cabeça, eu via tudo rodando. Eu me vi preparando os 3. Você lembra do Isaac? Lembro. Me ajudou muito também. Ele dirigia nesse tempo. Eu falei, Isaac, me ajuda. Precisava deixar as crianças em algum lugar para eu poder viajar para o interior de São Paulo. Né? Josué, quando dava, ia comigo, quando não, enfim. E aí eu arrumando os 3 direitinho, fica bem que a mãe vai viajar para pregar. Ela é uma Assembleia de Deus. E aquele dia eu me senti muito vulnerável, muito. Sabe, você se sente. O cocô do mosquito, não. O cocô do mosquito do cavalo. Depois do cavalo. Depois do mosquito. Eu estava assim, sentindo muito. Com muita pressão. Fragilizada. Tinha que chegar lá com uma palavra forte, que eles estavam esperando uma palavra, né? Forte. A palavra de Deus é forte. Tinha que chegar uma palavra específica. Eu estava atrasada. Tinha que deixar meus filhos, nunca gostei de deixá-los, mas de deixar. E não quero tomar muito tempo, mas assim, as crianças ficaram bem. O Isaac levou as crianças até onde precisava ir. E me deu uma carona, eu fui até a rodoviária, entrei no ônibus, enfim, cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eles falaram, nossa, irmã, a senhora atrasou, hein? Não sei se vai dar tempo pra você pregar, não. Eu falei, não acredito. Tudo que eu já fiz, vou até chegar aqui, né? Eu falei, tô vindo de São Paulo. Expliquei. Bom, preguei. Preguei aquele dia, foi uma grande bênção. E, rapidamente, o que eu quero dizer? Deus entende a gente. Né? Então, ser mãe, ser pastora, ser esposa, é cama, mesa e banho, casamento. Né? E o ministério. E nunca responder às pessoas com uma palavra de áspera. Você nunca tem aspereza? Você nunca fica brava? Sim, mas não responder às pessoas na altura em que você se encontra. Elas não têm nada a ver, elas não sabem o que aconteceu. Então eu cheguei na igreja, o pastor já me deu essa confrontada, preguei, foi uma bênção de Deus, porque não depende de mim, né? Acho que é bem legal a gente pontuar isso, não depende nada da gente, não tem nada a ver com a gente. Não. E aí quando terminou, eu senti o tratamento do Senhor. Naquela época eu não tomava remédio para pressão arterial. Quando terminou todo o culto, fomos para a casa da irmã, me recebeu muito bem, ok, tomamos café, jantamos, depois no outro dia tomamos café. Na hora de tomar o café, ela falou, irmã, a irmã não vai voltar para São Paulo agora, viu, velho? Oi? A irmã fica nem vai para a escola dominical, a irmã tira vai ficar descansando aqui, Deus precisa tratar a irmã, não vai voltar não, tá bom? O Senhor quer que você descanse. E ela cuidava da mãezinha dela há muitos anos, então ela tinha tudo que uma enfermeira tem, ela tinha. E ela falou para as filhas dela, eu vou medicar a irmã Raquel. Não era nem pastora nessa época. Vou medicar a irmã Raquel. As filhas dela falaram, mãe, a senhora tá doida? Eu vou medicar na direção de Deus, porque eu cuido da minha mãe, eu sei, ela tá com tudo alterado. Aí eles começaram a orar por mim. E eles começaram a orar por mim, e a irmã começou a passar a mão nas minhas costas, ela falava assim, Senhor, as pedras grandes já foram tiradas. Me ajuda a tirar as pedras pequenas que entraram na alma dela. Todas essas pedras que têm entrado na alma dela. Então, aí, a hora que ela começou a orar por mim, Débora, foi tão tremendo, foi tão libertador. Deus me levou para São Carlos. Foi tão libertador, ela começou a orar por mim. Ela falou, Senhor, as pedras grandes já saíram, mas tem muitas pedrinhas que são as falações, as pessoas, situações. E aí Deus começou a descortinar e ela começou a orar por mim. Gente, chorei, desaguei aquele dia. E ela falou, e agora, irmã, se a senhora aceitar, eu vou te dar um remédio. Mediu minha pressão arterial, estava tipo explodindo. E ela falou, eu vou medicar a senhora, tá bom? Me deu um remédio, depois a senhora passa no médico, assim que chegar em São Paulo, para ver, passa num cardiologista,
Mas o que aconteceu naquela sala? Eles oraram por mim e o Senhor veio com a mão poderosa dele e me libertou de coisas que eu estava com nó na garganta de chorar, com coisas que eu estava com opressões que eu estava carregando devido ao ministério, devido a ter as crianças. Filhos são bênçãos, mas eles exigem muito de você, né? E aquele dia eu fui para São Carlos para ser tratada pelo Senhor. Amém. E dito e feito, quando eu cheguei lá, pelo remédio que ela me deu em São Carlos, quando eu passei pelo cardiologista, ele falou: parabéns, seu coração está ótimo. Você tem alguma medicação? Eu falei: tomei uma no interior de São Paulo, semana passada. O que você tomou? Tomei 20 miligramas de maleato de nalapril. Tá ótimo, você tá de parabéns. Você entendeu o que Deus fez? Me tratou lá, no físico também. Só que pela direção do Senhor, porque quando eu cheguei no cardiologista, ele falou: você tá muito bem, você mantém assim, só que mantém usando o remédio para controle de pressão. Certo. Onde eu quero chegar? É muito bom servir a Deus, é muito bom estar no corpo, mas o corpo também demanda desgastes e a gente precisa parar e entender nossos tempos. Então é assim que eu consigo conciliar. Hoje eu me respeito também. Sei dizer não. Sim. Ai, falo não com tanta facilidade hoje, gente. Né? Que É libertador, né? Até no carro, minha irmã ligou, eu falei: eu não vou atender porque eu não vou ter tempo. Aí eu falei: não, Raquel, você tem tempo. Você está sentada no Uber, você não vai fazer nada agora. Vamos atender a irmã? Aí vamos atender a irmã, então. Tudo bom? Com qualidade. Antes eu não falava não. Então Deus foi fazendo o quê? Equilibrando. Em casa, a mãe, a esposa. Um prazer, eu amo cuidar da minha casa, né? Enfim, na igreja, tem outras pessoas hoje. Vou dar aula. Tô ali. Aluno não veio? Continuo ali, aula dada. Não fico estressada. Dou minha aula com qualidade, com o máximo que eu posso. Vou preparar para pregar? Me preparo, oro a Deus. E ele faz o que ele quiser. Aí você quer o quê? Vida com qualidade. Saiu o desespero. Isso também vem muito com a maturidade, né? Isso. Muito. Conseguir ter uma visão Ampla. sobre você. Verdade. Você vai se conhecendo e também respeitando, né, o seu tempo. Sim. Se respeitando. Quando você verdade. marca um encontro com você, você não falta. Verdade. Porque tem muitas pessoas que estão doentes hoje porque marca encontro e não vai, marca encontro e não vai. Eu falo marca encontro com, às vezes, um cabeleireiro, não vai. Aí coloca uma xuxinha ali em cima, tá ótimo. Né? Eu passei por essa fase. Às vezes recém-casado, não tá conseguindo dar tempo. E muitas vezes os filhos também, você tenta conciliar e não consegue. Então você vai priorizando só os filhos. É verdade. E esquece de você. E esquece que você tem que estar em pé para poder cuidar dos filhos que dependem de você. É real. Então, a questão, é Bíblia, né? Sim. Se você não se ama, como que você vai arrumar o seu próximo? Não tem como. E chega só o bagaço da laranja para cultuar a Deus no culto. Que redundância, né? E dormindo, né? Porque... Dormindo. E eu percebo que eu vou dar umas pescadas num tubarão, levanto agora, entendeu? Tomo um cafezinho, saio ali. Dormindo, eu saio da zona de desespero. Mas até isso. Um dia eu orei para Deus, eu falei: Senhor, eu não quero ficar dormindo nos cultos, pai. Eu preciso participar do culto. Eu preciso cultuar. Como é que você cultua dormindo, Senhor? Pode assim. Aí tá pregando lá, e meu marido ele prega bem tranquilo, né? E é bom que a pessoa já Irmãos. acorda assim, aleluia, né? Não sabe nem Então, o que é. um dia, a semana passada, eu tava ouvindo um pastor pregar. Maravilha. Ele falou assim: chegou um irmão na nossa igreja, tá bem pertinente o que a gente tá falando. Chegou um irmão na nossa igreja e falou assim: pastor, pois não, meu filho, eu tenho uma reclamação pra fazer. O que foi, meu filho? Diga. Eu não quero mais sentar perto daquele irmão lá, pastor. Não vou sentar mais perto dele, não, né? Por quê, meu querido? Só dorme. Aí falou: só dorme? Pastor, dorme o culto todo. O pastor falou assim: esse irmão está dizendo, ele trabalha pesado o dia inteiro. Tadinho. Pesado, pesado. E aí ele ainda, às vezes você vê que às vezes ele vem às vezes com um pouco de graxa, assim, aí pede para a esposa trazer uma roupa para ele, se troca no banheiro da igreja para poder cuidado, cultuar. né? Então, irmão, mas na verdade o problema não é com o irmão que dorme, é você. Ele falou assim: como assim? Porque você é um frio, né? Você, tipo assim, frio. Porque se você desse uns glória a Deus, o irmão não dormia. E encobrir também o ronco do irmão, né? Também. Se você desse um aleluia, ele não ia dormir. Então, o irmão que tem que se posicionar, porque o irmão ainda trabalha, ele se força para vir para a igreja. Agora, o irmão, tipo, é iceberg, o irmão tem que dar uns glória a Deus. Então, a culpa não é nem do outro. Então, a gente vai aprendendo essas coisas. Mas eu não falei: Deus, eu não quero mais pegar e ficar dormindo. E também ficar só, assim, metade da alma no culto. Eu quero adorar. Mas se eu não tenho uma vida de qualidade, que nem para envelhecer, até para envelhecer, né?
Se você não tem um controle de qualidade, que nem agora, tipo, a gente já virou o cabo da Boa Esperança. Já vai virando. Na Boa Esperança, Céu. virou o cabo e consertou a estradinha. A gente tá na estradinha, né? Tem que ter qualidade de vida, gente. É Verdade. natural querer dormir na nossa idade, de tarde. Às vezes dá um soninho, né? Aí você descansa um pouquinho, cochila. Que sonho, né? Mas assim, a gente brinca, mas é uma grande verdade. Eu acho que é respeitar. Se respeitar e não querer... Gente, respeitar as fases, né? As fases. Às vezes vem as pessoas reclamar de algumas pessoas que têm... Ai, fulano fez tal coisa. Pastora, fulano fez isso. Eu falei, Ai, que sono. pera. Qual a idade da pessoa? Ah, tem 20, 21, fala, releva. Não é verdade que com 25, até 25, com 25 anos o córtex não está fechado ainda? Raciocínio. Então, gente, ter paciência, suportar. Bíblia, suportai-vos. Não, dá suporte, suportar. É isso. Vive mais feliz. E o tempo todo trazendo a responsabilidade pra gente. Porque é muito fácil falar, fulano não fez. Não, peraí. O que eu não fiz? E todo dia tirando as raposinhas da nossa vida. Você consegue conciliar. Semana retrasada, eu falei, Senhor, perdão. Acho que eu tive uma atitude tão egoísta. Senhor, me perdoa. Eu sei que está sendo filmado, então não posso falar o nome da situação que a irmã vai entender que é com ela. Mas deixa eu falar. Eu tive a situação, achei que foi uma situação egoísta. O que você fez, Raquel? Eu trabalho com música, então assim, você sabe nortear o que você vai fazer das aulas, tal, né? Como montar. E aí apareceu uma irmã e falou, ai, tipo, como que faz, né? Tipo, eu pensando, olha, eu não falei diretamente, mas eu disse pra ela, se você quiser uma assessoria, eu te dou. X. Custa X. Né? Calma. Parece justo, não parece? Parece. Tudo bem, mas Deus viu meu coração, porque eu já vi cifrão quando ela falou que eu achava dela dar a aula. Entendeu? Então, calma. Mas a gente tem que pensar no legado, né? Sim, mas tem coisas que você pode cobrar. Sim. Tem coisas que você pode semear. É lícito. E outra, a gente entende, eu e você, a gente entende bem essa linguagem. Você vai ensinar algumas coisas, mas você não ensina o pulo do gato. Não precisa ensinar os detalhes. Sim. Dá a vara pra pessoa falar, Rio tá ali. Ela vai. Que horas? Filha, pra saber a hora você tem que estar lá, né? Então, às vezes, eu fui orar. O Espírito Santo falou que eu tinha uma atitude egoísta. Aí eu fui pedir perdão. Assim ele falou. Ele falou, você tem uma atitude egoísta, você pode abençoar. Você pode, pelo menos, direcionar. Não é que você vai entregar, você não vai entregar tudo. Ó, vem cá. Planejamento. Abre o planejamento. Ponto A. Um A agora. Isso, agora dá o pulinho. Não. Fala pra ela que ela pode contar com você. Ajuda. Direciona só. Não tô dizendo pra você contar tudo. Você entendeu? Então, por que foi uma atitude egoísta? Eu não. Tipo, se tiver que ensinar tudo, então eu vou cobrar. Ok. Se for fazer um tempo de uma mentoria musical, aí é outra coisa. Sim. Aí eu vou receber. Mas se eu posso ajudar, entendeu? Mas o que muitas vezes, assim, a pessoa fala, mas como que é assim? Daí você explica. Quando eu falo estudar, a pessoa meio que... assusta. Ela quer chegar, ela quer fazer, mas ela não quer se debruçar naquilo. Ela não quer estudar, ela quer só o final. Ela quer só o pódio. Não. Mas para chegar até o pódio, existe uma grande estrada para chegar até o pódio. Sim. E respeitar também quem está estudando. Respeitar quem está estudando, porque assim, Deus ele dá o dom e dá a habilidade. Sim. Mas você precisa aperfeiçoar. Não é verdade? Porque por isso que ele deixou os profissionais para isso. Quando você fala em estudo, ou quando você fala em pesquisa, para você ser melhor naquilo que você está querendo fazer, está querendo desenvolver, aprimorar, você precisa fazer com maestria. Não importa se for, não importa o que seja. Eu quero varrer a rua. Eu preciso fazer o melhor. Até para isso porque senão eu não vou crescer. Sim. Então eu tenho que fazer o melhor. Muitas vezes nada vem fácil. Então as pessoas olham muitas vezes, acham que é fácil, pronto, né? Não é fácil. Que é pronto. Tudo você precisa se debruçar naquilo, você precisa estudar. E não é de uma hora para outra que você vai estar no ponto correto. Você precisa ter uma vivência. Sim. A questão de vivenciar, ninguém compra. Não é verdade? Sim. O tempo... Experiência, né? A experiência ninguém compra e não tem como você colocar... no currículo ele pesa, né? A experiência.
E essa experiência não tem como você fazer de uma hora não, para não, outra e você conseguir. Não, Respeitar as pessoas, eu tem que entendi. respeitar. Foi nesse caso isolado, né? Só nesse caso isolado. Porque Deus nos prova, né? Tantas coisas, muitas emoções. Um dia quando eu voltar aqui, eu conto o restante. Tá. Mas assim, muitas emoções. Mas Deus nos prova o nosso caráter, né? O que é caráter? É aquilo que você é quando ninguém tá vendo. Ninguém viu. Né? Ninguém viu. Mas o Senhor viu. E você sabe, nós sabemos que o nosso coração, como ele é. A palavra de Deus diz que o coração do homem ele é incessantemente mau. Ele é mau. Olha, E já é mal. ele já é mau. É uma outra palavra. Mas eu ia falar que ele é incrivelmente mau. Não, ele não é incrivelmente mau, ele é mau. Mas aí, o que molda? O Espírito Santo. Né? O Espírito Santo não chega chutando a porta do teu coração. A palavra te molda. E a maturidade, Débora. É muito isso, a maturidade. Maturidade, né? Hoje, com maduro, você entende algumas coisas. Não vou ficar de bico e chateado com qualquer coisa. E releva muitas coisas. Muita coisa. Muitas coisas você releva. Meu Deus, Muito. muitas. Discernimento. Eu vejo que a idade vai chegando, vai trazendo a sua Vai sabedoria. equilibrando, né? E vai trazendo nivelando. vem com ela a sabedoria, né? Eu ouvi uma moça hoje, ai, pastora, ninguém tá aí fazendo isso, não tá ajudando. Eu falei, fique em paz, que assim, faça a sua parte. E Deus nunca vai te ver de você para com a Mariazinha que não fez. Deus vai te ver sempre de você para com ele. E a outra já é um outro É filha também. é filha também, e já é outro departamento dela com Deus. Então faça o seu bem, né? Faça a sua parte. Tem paz, né? Tenha paz. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus por esse tempo de sabedoria, esse ano essa idade de... Ai, muito bom. De sabedoria. É plenitude, né? É isso. É viver a plenitude de Deus. Bom é bom demais, né? Você fala a verdade, né? Fala a verdade sempre. Aí você falava mentira antes. Não, é que antes a gente parece que ficava pisando em ovos, né? Imagina se eu falar assim, o fulano vai desabar. Não, tudo bem. Tem que manter o cuidado para falar com as pessoas, né? Maneira. Seja cortês, né? Eu acredito que o cristão ele tem que ser isso. A mulher cristã tem que ser educada, fina, elegante. Ela tem que ser... ela não pode... Você não grita nunca com os demônios, né? A gente grita. E com situações que às vezes te tira do sério em casa, no seu métier, você faz. Mas manter o equilíbrio, gente. Manter a saúde. Manter a saúde e paz. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer Obrigada, por você eu que ter agradeço. vindo, deixado um tempinho aqui com a gente. Amém. Muito obrigado. Eu que Eu tenho agradeço. certeza que os projetos que Deus tem para você, você está vivenciando. Amém. E que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Agora eu vou te entregar um mimo Iba. que a gente prepara para todos os nossos convidados. Você vai receber também. Obrigada, que legal. Obrigada, Gente, Sérgio. fita azul. Ai, a cor que você gosta. Que mimo, gente. Obrigada. A caneca é Uau. uma dessa aqui, ó. Obrigada. E a cor que eu amo, gente. A cor que você ama. Muito bem. E agora vamos para o nosso colher de chá. Bora. Bora. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está, aleluia, ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Aleluia. Eu posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Podem meus pais me abandonar, mas Ele estará ao meu redor pra me guiar.
seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está, aleluia. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom, puro e bom. Ele é bom, yeah. Ele está sempre, Ele está sempre, yeah. Ele está sempre na hora da luta, oh, nas necessidades, na minha alegria, na falta, na escassez, na abundância, na hora da morte, Arabacodoroshai, e na vida, Arabacochanarabas. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, oh, me guiar. Aleluia. Glória a Deus.